Pra mim. Eu não sei se ele fez isso pro meu bem ou pra me sacanear mesmo. Até pensei assim, de repente ele colocou os carequinha, barbudinho, mas onde a gente já teve exemplares aí. Então vamos começar com a dose dos carequinha barbudinho hoje. Meu nome é Gabriel Mariano Schneider, eu sou advogado, empresário e IAT credenciado pela Polícia Federal. Ali no ramo do empresário eu tenho um clube de tiro e tenho uma imobiliária também. Eu sou advogado e sou IAT. Eu tô atirando pra tudo que é lado, né? Uma hora vai dar certo. Tá faltando um treinamento. A gente não sabe, né? O que vai ser da manhã. O tiro, o Lucas já falou isso aí ontem, o tiro na nossa família sempre foi muito forte, né? Começando pelas armas de fogo, a gente já teve aquela coisa que era pequenininho, para ela fazer uma limpeza num revólver, numa espingarda, a gente estava junto para matar a curiosidade, a gente tirava a nossa curiosidade. E aí, foi passando o tempo, a gente demorou muito para conhecer esse âmbito do tiro esportivo, né? A minha primeira prova parecida com o IPSC, eu tive quando eu servi aquele ano obrigatório ali. Mas aí, naquela mesma época, né, o pai já estava dando início com a burocracia ali para a loja de armas, então a gente começou a conhecer mais um pouco o pessoal do ramo, conhecer um clube de tiro, aí depois a gente já tirou a CR, meu CR eu tirei, é o CRzinho aquele dos 21 anos, né, eu não tinha nem como comprar uma arma ainda. Mas ia pro clube, eu tirava com a arma dos meus irmãos, tirava com a arma do pai. E aí foi um momento que, como o Rodrigo mesmo falou, cresceu, né? E o Thiago Almeida falou também, cresceu, a própria política do governo Bolsonaro proporcionou isso, cresceu os clubes de tiro, cresceu a demanda por isso. E aí a gente viu que precisava colocar um clube em São Cepé, que é o que vem dando certo até o momento. Comecei a fazer curso, depois fiz o meu IAT, fiz junto com o Robel, fiz o meu credenciamento junto com o Robel também. E aí foi que eu pensei em ser instrutor de tiro para trabalho, mas eu só chamo de trabalho porque eu ganho dinheiro para fazer isso, né? Mas dentre todas essas atividades desesperadas aí, talvez hoje onde eu mais me encontre numa, não zona de conforto porque é fácil para mim, mas zona de conforto é uma zona prazerosa para mim hoje estar dentro do clube de tiros. E mais ainda, eu gosto mais de ensinar do que atirar. E a maioria dos atiradores que eu conheço, né, começaram no tiro, seguem no tiro, né, indo até o estande, colocam um alvo lá no fundo, pegam armamento, munição e alvos à frente, fogo à vontade. Isso é bom. Quem faz isso de vez em quando sabe que é relaxante. O problema, um grande problema que a gente tem no Brasil, é que tudo relacionado a armas de fogo é caro. O próprio Koyama ontem ali fez uma estimativa do mínimo para a gente ter, digamos assim, uma rotina favorável é 4 mil e pouco no ano. E isso é muito difícil, isso é só munição, tem todo o resto. Né? Tem o armamento, tem, enfim, manutenção, EPI. Então, é uma coisa muito cara. E é justamente pensando nisso que eu pensei, como é que, claro, existem maneiras de evoluir no tiro, né? Eu comecei procurando cursos específicos, né? Então é difícil pensar às vezes, né? Principalmente onde eu moro no interior, a gente não tem tanta facilidade, agora estão surgindo mais profissionais, mas tanta facilidade de encontrar, não um curso bom, mas um curso que se adeque ao teu nível atual. Né? Não adianta, por exemplo, eu estar lá no início do meu tiro, aparece o Andrade para ministrar um curso, é um baita de um curso. Mas se eu estou com conhecimento muito raso,
eu não vou aproveitar. Eu não vou aproveitar tudo aquilo que ele tem para me oferecer. Assim como, se eu já estou num nível mais elevado, não adianta eu fazer um curso básico, um operador de pistola 1, por exemplo. E aí, como é que eu pensei? Como é que vamos trazer essa realidade, né, para termos uma evolução com eficiência? E aí pensa em eficiência tanto local, né, tanto de tempo, quanto uma eficiência econômica. A gente vai conseguir ter uma evolução. Está em desenvolvimento ainda, né? Eu estou praticando isso eu estou ajustando isso com meus alunos, que é o treinamento personalizado. E o que seria esse treinamento personalizado? Né? Eu fui atrás, né, procurando se tinha alguma referência já nisso, eu não achei nada muito claro, então eu estou montando. Se qualquer um de vocês, depois eu passo meu contato, tiver uma ideia, me mandem depois. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que eu venho trabalhando. E de certa forma parece que está dando certo. Esse treinamento personalizado é justamente para buscar que não se efetuem disparos simplesmente por fazer, né, aleatórios, porque é caro. Mas que também se foque o treinamento nas características de um aluno específico. Né? Ou seja, cada um tem aí suas individualidades e o treinamento vai procurar ser voltado para isso. E como é que eu vou, então, montar esse treinamento? Né? Como eu disse, eu estou montando, achei, digamos assim, uma metodologia, talvez, de ir fabricando isso. Né? Começando por um plano de treinamento. E o que eu vou fazer? Qual é a primeira etapa nesse plano de treinamento? Eu vou fazer a individualização do aluno. Né? Vamos pegar um exemplo aqui de alguém que está iniciando. Sei lá, Thiago Almeida, está iniciando o tiro agora. Não? Vai, desculpa. Mas pra você falar, eu... É que eu não conhecia todo mundo, ele me pareceu meio aleatório aqui, tá? Mas tá começando. Peguei esse, foi por empatia. Parecido, careca. Se eu fizer alguma piada de careca, ele não vai levar mal. Eu vou procurar saber qual é a profissão, se essa profissão tem ligação com um tiro, por exemplo, policial, né? Guarda municipal, né? Se isso tem relação com, digamos assim, a técnica que vai ser passada para ele. Eu vou querer saber se ele já tem experiências anteriores no tiro e quais são essas experiências. Já fez curso, já atirou, ainda que clandestinamente, né? Porque, infelizmente, há uns anos atrás só podia atirar como fosse para uma chácara lá e não tinha um conhecido e não vou condenar esse cara, porque a burocracia congela muito isso. E algumas características psicológicas, né? Obviamente, de início eu não vou ter, mas depois eu explico sobre isso. Mas eu preciso estar atento se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa calma, se é uma pessoa com uma conduta mais agressiva, mais defensiva. Eu preciso levar isso em consideração para nortear esse acompanhamento também. Depois de ter feito essa individualização, eu tento saber se mais ou menos o que eu verifiquei, estou verificando com aquele aluno ali, corresponde à realidade. Então, eu basicamente aplico uma prova parecida com a de aquisição de arma de fogo, de arma curta, só que antes eu passo uma instruçãozinha básica sobre regra de segurança e um básico sobre o manejo daquele armamento que ele está interessado em aprender. Depois disso, sem tempo, a gente vai para o alvo humanoide, né, esse padrão aqui da Polícia Federal, e eu deixo que a pessoa faça 20 disparos. Né? Ela que decide quanto é que vai colocar no carregador, se não me perguntar, sem tempo. E o meu trabalho aqui não é instruir, não é fazer nada, a não ser observar. Né? Eu vou observar se ela realmente tem alguma ideia revisada, se ela realmente tem uma ideia de empunhadura, de acionamento da tecla do gatilho. Eu só vou interferir nisso se houver alguma conduta que atente à segurança do local ali do centro de tiro. No final dessa avaliação, que eu já tomei nota, já percebi, chegou o momento de eu sentar com esse rapaz, o Thiago Almeida, que está começando no tiro, e a gente definir os objetivos dele. Aí o Thiago Almeida me diz assim: cara, descobri
que tem um esporte, parece que é IPSC, eu acho. Eu comecei nos tiros, mas eu preciso evoluir, senão eu não vou a lugar nenhum. Nós vamos chegar lá, viu, Thiago? Nós vamos conseguir. Então, o que eu faço? Eu crio um objetivo principal do Thiago Almeida, que é evolução do IPSC, evolução do esporte. E aí eu vou criar objetivos secundários, objetivos menores, objetivos intermediários. Por exemplo, quer evolução no IPSC? Então a gente pode começar fazendo um treino de precisão, um treino de fundamento. Então, esses vão ser os objetivos: melhorar a precisão, melhorar a troca de carregador, melhorar transição de alvos, melhorar deslocamento. Isso vão ser vários objetivos. Beleza, estabeleci esses objetivos, a gente cria então um ou mais planos de instrução. Tá? Só para... talvez eu esteja complicando muito. A gente tem um plano de treinamento que vão ter vários planos de instrução. Nesse plano de instrução eu vou escrever lá o que vai ser. Por exemplo, se o objetivo intermediário dele é o deslocamento, é uma transição de alvos, né, um cadenciamento aí, então eu vou riscar no meu papel lá que primeiro eu vou ter uma instrução teórica para achar alguma teoria, se é fundamentos, né, eu vou escrever ali. Né, vai ser falado sobre os fundamentos, talvez os mais importantes sejam, para ele, seja a empunhadura, o acionamento da tecla do gatilho, né, visado eu vi que não precisa muito, então eu foco nisso daqui. Escrevi isso aí e lá no dia eu vou explicar na prática para ele como é que funciona. Depois eu vou escrever quais os exercícios práticos eu vou fazer. Né? A gente vai colocar 3, 4 aulas de IPSC, a gente vai fazer com tempo, a gente vai fazer deslocamento, enfim, vai depender de qual objetivo a gente está querendo seguir. Mas aí uma dica para quando o instrutor está ali na posição de instruir, né, é diferente um pouco de avaliar, mas na função de instruir, é seguir o ciclo. Né? A gente passa falando em ciclo aqui, é ciclo 1, ciclo 2, eu vou criar o meu também. A gente tem ali durante o exercício prático, né, a execução do aluno e a observação atenta do instrutor. Termina fechado isso aí, no intervalo das séries ali, vai passar a orientação e vai começar de novo. Para que depois disso, a gente consiga fazer uma avaliação. Isso aqui não é avaliação de colocar um alvo lá e ele dar uns tiros para ver se foi bem aproveitado. Não, a avaliação aqui nada mais é do que o instrutor que está acompanhando fazer os apontamentos. Ó, ele conseguiu desenvolver bem o acionamento da técnica do gatilho, mas, cara, a empunhadura ainda tem que melhorar. Ele não está ajustando a altura, ainda está dando problema, ou vice-versa. O instrutor vai verificar ali o que pode ser melhorado e o que você conseguiu obter ali. O instrutor conseguiu observar isso, o instrutor então vai verificar se aqueles planos de instrução dele podem continuar daquela mesma maneira, se vão precisar ser alterados, se a gente vai precisar criar um plano novo aí no meio desse caminho. Bueno, isso não serve só para o Thiago Almeida que está iniciando. Isso eu acredito que tem um público-alvo amplo. Né? Por quê? Por que eu falo isso? Um instrutor é diferente de um atirador de competição. Agora, deixando a brincadeira de lado, como o Thiago Almeida, que é multicampeão aí. O instrutor ele precisa ser aquele cara atento. Aquele cara que mesmo que ele não seja muito bom no tiro, ele esteja atento a tudo que se deve fazer no tiro para ter um tiro bom. Né? É a técnica, é o conhecimento da balística. E ele precisa, mesmo que empiricamente, ter essas noções didáticas. Né? Noções é como tu vai entregar esse conteúdo. A grande sorte desse curso não foi somente a gente ter Gaspar, Barros, Thiago Almeida, Rodrigo, Passarinho, sabe, esse corpo docente que é foda. Mas foi impressionante quando nas aulas, principalmente as presenciais, eu verifiquei a didática desse pessoal aí. Né? Eu acho que é isso aí que ensina. Se eu sou o foda, o pica das galáxias lá, só que eu não consegui ensinar ninguém a ser um piquinha, não adianta. Não adianta eu ter um curso com esse cara. Eu posso tirar umas fotos com ele para pensar que eu estou no mesmo grupo. Tipo, eu estou fazendo direto aí. Eu pego o Gaspar, tiro uma foto, pego, né? Vai dizer assim, ó,
Ao menos um dia eu estive no mesmo grupo que esses caras aí. Mas o papel do instrutor é saber transmitir o mínimo que ele saiba. Né? É pouco, mas consegue transmitir esse pouco, beleza, é isso aí que precisa. E aí, esse meu aluno é o atirador, e é o atirador no sentido amplo. É o esportista, é o policial civil, o militar, é o militar do exército, é o vulgar cidadão comum, né? Que é aquela pessoa que está interessada na utilização do armamento, né? É o caçador, e inclusive é o próprio IAT. Né? É muito difícil para a gente corrigir o que a gente está fazendo errado. Pelo menos eu estou acostumado, eu nem olho muito para o alvo. Eu fico olhando para a pessoa. Acionou a tecla do gatilho, eu olho o alvo. Acionou, eu olho o alvo. Então eu já me acostumei a ver se o tiro está no alvo só de olhar o acionamento do gatilho, a efetuação do disparo do aluno ali. Só que o problema é que eu não consigo mais perceber quando eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, inclusive para o próprio IAT, é legal também, se ele quer melhorar o desempenho, também ter o auxílio de um outro IAT. Eu acho que acabou já, deixa eu ver. É isso aí. Esse cara bonito aqui sou eu, né? Brabo. Sem Photoshop. Brabo esse cara. Vocês vão duvidar, mas tá sem Photoshop. Brabo. Aqui eu recente tinha feito a tatuagem, eu pensei, eu tenho que mostrar. Aqui tem um QR Code, pessoal, que vai direcionar para um site, é meio amadorzinho, mas é meu. E lá tem as redes sociais. Vocês vão se apavorar com o número de seguidores, tá? Mas tem meus contatos, tem o WhatsApp ali, é para isso, cara. Eu acho que uma das melhores frases que eu ouvi, eu já tinha ouvido ela antes, foi a que o Robin falou. E o conhecimento é isso, cara. Ele só vai gerar valor se eu transmitir ele, se eu fizer ele circular. E eu preciso muito de conhecimento. Né? É que nem eu disse, quanto mais eu aprender, mais eu vou ter condições de fazer circular isso. Porque na função do instrutor, esse é o meu papel. Meu papel não é chegar lá, se vocês viram como o Gabriel atira bem, é porque isso aí não é verdade. Mas putz, eu aprendi muita coisa com ele. Mesmo ele sendo ele. Mas eu aprendi com ele, aprendi alguma coisa. Fui para casa com uma bagagemzinha a mais ali. Rodrigo, vou agradecer, que nem todos fizeram, né, a todo o corpo docente, mas eu vou agradecer principalmente aos meus colegas de pós, né, os que eu não conhecia ainda, mas os que eu já conhecia, a nossa turma do Sul. Eu nunca tive uma turma tão unida assim, e desde ontem eu aprendi muito aqui, muito com o que foi trazido. É difícil falar aqui hoje depois de ter visto todas as palestras de ontem. Porque chegava aqui, eu sou meio encabulado para falar, sou nervoso. Aí chegava aqui e tomava conta, né, na área. O dele, eu tô nervoso aqui, tomou conta também. Então, acaba ficando meio difícil, né? Então, muito obrigado. Não sei se da minha vai ter alguma pergunta, mas fiquem à vontade também. Vou fechar em uma pergunta só, tá? Vocês querem água? Deixar em casa, não sai para treinar. Então, eu me esqueço de primeiro, o dinheiro para usar arma, o dinheiro para treinar. Então, por isso que eu tenho treinamento de adaptação de fogo. Porque eu tenho 3 colegas que têm arma, o meu pai, o municipal, o engenheiro, comprou a arma, acompanhei toda a consultoria para ele, comprou a arma, deu titular na hora que pegou para testar a arma e nunca mais foi distante, papo de 2 anos. Então, eu fiz um treinamento de adaptação à arma de fogo, onde eu faço 5, preparo 5 aulas, cada um tem uma dificuldade diferente, 25 disparos. Porque o carioca tem arma e não quer gastar com munição. Vai aumentando a dificuldade. O cara fez a primeira aula, ele planejamento ali, o cara acompanha. Ele pode fazer sozinho, a terceira, a quarta, vai depender do grau de evolução dele. Pô, achei esse termo sensacional. Então eu falei, tô na linha, certo, deu muito mais completo aí. E eu vi o grau de dificuldade dos caras, o cara ia se corrigir e filmou, tá? Eu boto a câmera filmando a mão dele e mando para ele. Ele começa a analisar o que ele estava errando, antecipando o disparo,
alinhamento da arma, ó, tá errando nisso, e ele vê, depois do terceiro, quarto, quinto, vai ter 5 alvos, cada um de 25 disparos, 5 séries de 5 disparos. Ele mesmo já começa a se corrigir. Show de bola. Muito obrigado, professor. Está muito mais avançado. Meu não, nosso, né? Porque a ideia é, se vocês precisarem de pelo menos um esquema disso daí, eu entrego para vocês, e aí se vocês tiverem alteração e deu certo, vocês me devolvam, é isso aí. Eu não tem direitos autorais disso aí. Tem cara que faz as 5, né? Não tem jeito. Mas tem cara que na terceira o cara fala, vai ir sozinho, o papel tá aqui, vai pro stand, vai anotando, é contigo mesmo. Ele consegue fazer as aulas. Muito do Rio de Janeiro é essa. O cara tem a posse de arma, ele tem direito a uma vez no mês, sinceramente é uma vez no mês, ele pode levar uma vez no mês a arma dele. Mas os caras não vão. Mas isso aí não é característica do Rio de Janeiro. Pelo menos na nossa região ali do sul é assim. Eu acho que é um padrão assim, o pessoal tem um preconceito com a arma também, no sentido de que eu tenho a arma, eu também. Ela está guardada, eu vou precisar, ela vai funcionar e eu vou atirar e vai acertar. Isso é prejudicial, de certa forma. Tem uma pessoa que treina comigo, ela começa a esmagar o gatilho, ela sente que vai ter um tiro na boca, até ela me arma assim, fica olhando assim, caraca, é muito isso, socando o pirão do lado, dando tiro, aperta com fogo, peraí, cara, porra, o mais controle que eu tenho do gatilho, eu vou disparar, a pessoa para. Eu filmei, depois eu postei, cara.